Trajetórias já está no ar. Escritor. No dicionário se refere àquele que escreve, mas eu ouso ir um pouco além disso e dizer que o escritor é aquele que nos faz viajar através das páginas de um livro sem sair do lugar. E em clima de Feira do Livro, a gente está com essa série aqui no Trajetórias para homenagear essa profissão tão nobre que é a profissão dos escritores. Hoje nós recebemos aqui no estúdio Lucas de Melo Bonês, que é escritor, professor. Lucas, seja muito bem-vindo, é um prazer enorme te ter aqui hoje, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado, Marisa, pelo convite. A primeira pergunta que eu quero lhe fazer, Lucas, é por que ser escritor? Como é que tu entrou nesse universo da literatura? Essa é uma trajetória, na verdade, que começa na infância, né? Porque desde pequeno eu sempre gostei muito de histórias, né? Então, né, vindo de uma família de jornalistas, né, vindo de uma família de pessoas que eram muito leitoras, a gente sempre teve acesso aos livros de alguma forma, né? Então, desde pequeno incentivado, né, com os presentes, né, com visitas, né, a livrarias. Eu morava num prédio no centro de Porto Alegre que logo ao lado, né, já tinha uma livraria. Então, frequentemente nós estávamos, né, com esse acesso constante. E desde que a gente começou a ter acesso às histórias, a conhecer um pouco mais, ler, e, enfim, né, ter esse encantamento pela questão literária, sempre veio aquele desejo, né? Mas e se a gente pudesse produzir isso, né? E se eu pudesse, quem sabe, né, transformar, né, o que eu penso, ou o que eu sinto, ou o que eu invento, né, em algo que pudesse ser escrito. Quando eu era pequeno, ali por volta de uns 9, 10 anos, né, a gente ia para o litoral, né, na época do verão. E, enfim, né, só que os meus amigos todos não iam para a mesma praia que nós íamos para o Imbé, os outros iam para Capão da Canoa, né, Torres, outros lugares um pouco mais distantes. E então a gente ficava frequentemente sozinhos, né, para algumas atividades, né. Meu irmão não era muito afeito, por exemplo, a futebol de botão, e eu gostava muito. Aí eu criava uns campeonatos, assim, né, entre os times que eu tinha, e fazia registros, né, como se fosse, né, a notícia do final do jornal falando do resultado da equipe e tudo mais. E isso me fez, na verdade, cativar um gosto grande por registrar as coisas, por escrever um pouco mais também. Então, não só o contar a história, mas também pegar ali a caneta, né, o caderno, e começar a fazer esse registro, esse movimento, né, de poder identificar essas coisas que ficavam do passado para posteriormente, né, me suscitou essa vontade, né, foi me trazendo um pouco mais desse desejo. E ao longo da adolescência isso foi se desenvolvendo, até que ali com o segundo ano do ensino médio, com uns 16 anos mais ou menos, né, tinha um colega e nós havíamos pensado, vamos, quem sabe, escrever uma história juntos, não sei o quê, né? Mas aí, enfim, né, por motivos dele, né, ele acabou não dando sequência, né, e eu acabei continuando aquela história. Mas a gente fez, né, cuidou de tudo, salvou, né, nos nossos antigos computadores, né, que, como a gente bem sabe, né, antes era com disquete, CD, né, e a facilidade de perder esses arquivos não era, né, tão pequena. E aí, por conta disso, né, o primeiro texto se perdeu, né, nunca mais. E ao longo do tempo eu fui fazer a faculdade de letras, e dentro desse sistema, né, tendo contato um pouco mais teórico, né, com a questão da literatura, a vontade de trabalhar com isso se desenvolveu mais, né? Então toda essa trajetória acadêmica, né, tanto em graduação e pós-graduação, foi levando principalmente ao estudo teórico, e depois de muitos anos resolvi retornar à parte mais literária, digamos assim, né? Então aquilo que tinha ficado lá na adolescência ganhou mais força ali por volta dos meus 26, 27 anos, quando eu comecei a colocar em poemas várias questões que a gente vinha refletindo em sala de aula, né, de questões do dia a dia de trabalho. E, enfim, acabou, né, depois migrando para as páginas de livro, né, concretizando, né, essa passagem. Lucas, tu está tão acostumado a escrever sobre os outros, mas hoje a gente quer contar a tua história, certo, né? Como é que surge a inspiração? Porque já são mais de 15 livros publicados, são temas variados que a gente observa, né? Mas de onde que surge essa inspiração para sempre estar buscando, porque tu não parou ainda, né, Lucas? E nem vai parar, porque segue publicando uma obra atrás da outra, organizando outras. De onde que vem tanta inspiração? Bom, na verdade, né, a gente trabalha em educação, né? E o fato de trabalhar em sala de aula, trabalhar com colégios, né, com pessoas diferentes, com vivências diferentes, espaços diferentes, vão nos trazendo, né, diversas reflexões sobre aquelas coisas que são, enfim, né, relevantes, né, para a nossa prática, para a nossa ação cotidiana. E dessas situações do dia a dia, né, desses eventos que acontecem também, né, que a gente recebe de informações todos os dias,
somando essas práticas, a gente acaba, né, criando algumas situações, né, projetando ideias. E se acontecesse tal coisa em tal lugar? E se aquele fato que foi veiculado no jornal tivesse migrado para dentro de uma sala de aula, né? Ou, né, a situação de crianças XYZ, adolescentes XYZ, né, que têm as suas realidades bem diversas, né? Se elas ganhassem um foco específico, né? Não digo uma pessoa, né, mas essa soma de características e de situações que poderiam levar à construção de um texto. Por que não colocar isso, né? Porque, na verdade, tudo está dentro do nosso cotidiano, dentro da nossa realidade, e a ideia minha, enquanto escritor, é de discutir essas questões cotidianas, é discutir essas coisas que estão, né, sendo vivenciadas, principalmente, pelo menos na produção mais atual, né, pelo universo da criança e do adolescente, de maneira a também causar reflexão e impacto no leitor que o acesse, né? Então, às vezes, tem uma preocupação um pouco maior com uma linguagem um pouco mais branda para o trabalho, às vezes a gente vai variando para elementos um pouco mais densos, né, com tragédias, questões que possam, de fato, fazer o leitor pensar e refletir, e se acontecesse, né? Então, a motivação para encontrar esses temas, para encontrar essa variação toda, ela está no cotidiano, mas também na ideia de o que eu vou levar para o meu leitor, né? O que eu quero que essa pessoa leia e passe a refletir a partir disso. Tu falaste muito sobre os teus alunos também, né, Lucas? Sim. E tu convive nesse meio. E tu tens a formação em letras, né, da aula de língua portuguesa, e tem especializações em literatura brasileira, literatura infanto-juvenil. De que modo que toda essa formação, ela agrega para o teu currículo e ela te torna um escritor ainda melhor, com mais embasamento? Eu acho que quando a gente parte da ideia de produzir e querer dizer alguma coisa, né, de estar nesse meio de comunicação de alguma forma, a gente tem que tentar qualificar essa mensagem a ser transmitida. Assim, da mesma forma que eu falo para os meus alunos em sala de aula, né, a gente muitas vezes quer buscar uma comunicação efetiva, mas apenas baseado no que se tem de conhecimento, do que se tem, né, de vivência, talvez não seja ainda o suficiente para expressar tudo o que tu tem de desejo sobre aquele interlocutor que vai também ter uma experiência específica, vai ter uma vivência diferente, e que não vai necessariamente receber do jeito que tu deseja transmitir a informação. Então, o fato de ter estudado na área de letras, né, ter aprofundado essas especializações, ter feito mestrado, né, dentro do que é o ambiente mais teórico, né, nos fez buscar, na verdade, os elementos mais de reflexão, né, do que sempre se pensou em matéria de literatura ao longo dos anos, e, ao mesmo tempo, de tentar acompanhar como foi esse processo dos escritores prévios à minha existência, né? Como é que foram produzidas essas histórias que vêm desde, né, os primeiros registros de texto escrito que partem da oralidade, que migram depois para a construção textual, né? Mas que trazem essa relação com o público, né? Como é que ela se tem uma conversa um pouco mais, né, específica com esse leitor. Então, né, buscar esses elementos de estudo, né, eles facilitam, né, eles trazem, digamos, né, essa completude, entre aspas, né, porque estudar nunca é um fechamento, nunca é completo de fato, mas conseguem, né, dinamizar um pouco mais daquilo que se deseja transpor para o público, né, daquilo que possa colaborar e que, enfim, né, a gente consiga também, pensando na matéria mais artística, né, estabelecer aquilo que é interessante para que o público também pesque, o público, né, consiga refletir a partir disso que é dito. Lucas, e apesar de jovem, tu tem vários livros publicados, como eu disse aqui, mais de 15, várias indicações, prêmios. Como que esse reconhecimento chega para ti? Porque são obras que estão ali, estão sendo reconhecidas, estão sendo expostas e divulgadas, e estão indicando ali que é um trabalho de qualidade. Como é que tu te sente com esse reconhecimento? É uma questão que vem num crescente, felizmente, né? E claro que esse reconhecimento ele passou a vir com mais força nos últimos anos, né? E eu creio que esteja associado a como também a gente tem observado a própria construção, né? Então, se no princípio a gente fazia obras ou textos que eram mais, entre aspas, instintivas, né? No modelo de composição do texto, né? Quando elas passam a ser um pouco mais estudadas, um pouco mais, né, pensadas e refletidas sobre onde é que nós queremos chegar, parece que isso também vem associado ao que se espera, né, de um escritor, né, dentro como uma figura social, uma figura, né, cultural num espaço específico. E eu não sou aquela pessoa assim que se, né, emociona demais, né, com essas coisas, né? Eu acho que a gente tem,
né, cada premiação ou cada indicação, elas vêm, né, de bancas diferentes, de leituras diferentes, né? Um texto que é indicado para um, às vezes não é indicado para outro, e tem uma variação muito grande de escritores, de pessoas que também constroem nessa cadeia do livro, que poderiam também estar nesses lugares, né? Então, eu vejo mais, assim, tem essa questão do reconhecimento, de se sentir bem, obviamente, né? Mas se porventura não está cotado, não está ali colocado, também não é o que me preocupa exatamente. Não né? significa que não é ótimo, né? Exatamente, né? Porque independentemente, né, desse nível que se trabalha, ou que se deseja trabalhar, pelo menos, né, a gente tem que ter a meta ou o foco de que se deseja chegar em algo, né? Um dia que a gente quer chegar de fato com isso. O prêmio não é necessariamente isso, mas o meu leitor, alguém que leia esse material, né, talvez seja um prêmio maior ainda, em função de como ele reage, como ele reflete aquilo que é desenvolvido ao longo de cada obra. E das tuas obras, Lucas, teve alguma que te marcou mais, tanto no processo criativo, quanto depois no lançamento? Tem alguma obra que tu tenha em mente, assim, que marcou mais a tua vida? Tem mais de uma, né? Pode me falar, por favor. Então, por exemplo, a primeira obra que foi lançada, Silêncio e Poema, lá em 2013, né? Era um texto que inicialmente eu nunca tinha pensado em levar a público, né, dessa maneira, né, transformar em livro físico, né, passar por todo um processo editorial. Mas o fato de ter colocado esses poemas primeiramente em blogs na época, né, e ter tido uma resposta muito positiva, né, de determinados leitores, me fez pensar, bom, por que não, né? Por que a gente não pode fazer isso? E a partir daí, então, a gente montou, né, uma obra que pudesse, né, desenvolver um pouco mais dessa ideia de se tornar escritor. Aí, né, veio o lançamento, né, o momento de juntar pessoas e fazer sessão de autógrafos. Então, a primeira vez sempre é bem relevante, né? Agora, para pegar um mais recente, né, um aspecto mais de trabalho de literário, quando o livro Mosaico de Sangue foi pensado, né, foi num período pós-pandemia, já isso foi, na verdade, né, no final do ano retrasado para o início do passado. A ideia era de, então, tentar trazer os elementos, assim, que foram mais marcantes, né, dessa trajetória, né, como educador ao longo desse período pós-pandêmico, e como é que começou a se observar as questões de saúde mental do adolescente dentro dessa fase. E claro, né, a história ela tem questões mais extremas, assim, que é, de fato, para a gente pensar propriamente se não poderia ter acontecido coisas daquele tipo, né? Mas o fato de a gente ter estudantes com dificuldades de relacionamento, né, estudantes que não conseguem vivenciar a questão do estudo como antes desse processo, seja pela parada, seja por todo o trauma gerado, enfim, fez, na verdade, com que eu tentasse trazer para esse texto essas realidades e dialogasse com todas as situações que nós, no lado de educadores, de professores, também víamos, né? Tanto que a ideia do Mosaico de Sangue, que é o nome do livro, é justamente compilar várias cenas e, a partir dessas cenas, estabelecer um elo entre elas que pudesse mostrar, olha, isso aqui poderia ter acontecido com o nosso adolescente, isso aqui talvez tenha acontecido com outros, né? Então, nesse sentido, né, de tentar colocar algo que fosse não simplesmente visceral, mas que fosse muito mais, né, refletido, estudado, pensado para um público, né, que não necessariamente fosse juvenil, mas também, né, que não escapasse tanto disso, né? Achei que seria importante, né, para fazer a construção. Então, esse eu acho que foi bem marcante nesse sentido, né, pela construção do texto. E é bem isso, né? Não é apenas uma literatura de entretenimento, muito além disso vai para reflexão. Com certeza. Estou aqui com uma obra sua, que a nossa equipe me alcançou aqui. Queria que tu falasse um pouquinho para a gente. Acaba de ser lançada, né, Lucas? Outra coisa para se refletir, porque o nosso estado passa por um momento difícil. Então, quero que tu me conte um pouquinho. Estou vendo aqui atrás, vamos ver se a nossa equipe consegue mostrar também, imagens da enchente, né, Lucas? Fala um pouquinho pra gente sobre esse trabalho aqui, são vários autores, né, que a gente percebe. Isso. A Grande Enchente foi um material que nós organizamos em meio literalmente, em meio às águas, né? Porque nós estávamos em casa, dispensados do trabalho, não podendo visitar os locais em função, né, não tanto pela minha região de moradia, né, mas pelas regiões de acesso de trabalho, não tinha como chegar a determinadas escolas, e então nós percebemos que era uma forma de ajudar, né, uma forma de tentar, né, levar para as pessoas um pouco do que é a ocorrência do momento e, ao mesmo tempo,
né, tentar colaborar financeiramente, né, com quem estivesse, né, passando por situações mais complexas. Foi disso que nasceu a vontade de escrever, de montar, melhor dizendo, a Grande Enchente. Eu e a minha companheira, nós fomos, né, a alguns abrigos antes, né, de ter essa ideia, e a gente percebeu naquele momento, né, que, claro, graças, né, a toda a ansiedade, todo o nervosismo das pessoas, né, em função dos acontecimentos, alguns locais não estavam bem ajustados, bem arrumados para receber doações, né, colaborações de voluntários e enfim, né, ideias do tipo. E eu sou uma pessoa que precisa de um pouco de organização para ver essas coisas acontecerem, né? Se eu for para algum local que não tem essa organização, eu fico muito perdido, não sei para onde correr, né? E eu pensei, bom, mas que outra maneira a gente pode fazer de tentar ajudar, né? Então veio a ideia do livro, aí convidamos então diversos escritores, né, para participar dessa coletânea. Claro que alguns não aceitaram, né, seja pela sua condição, seja por como se via, né, socialmente, psicologicamente, frente, né, aos eventos, mas outros inúmeros mandaram textos para a gente. E isso que tornou, né, possível a realização da Grande Enchente. Tem escritores iniciantes, estudantes minhas de escrita criativa, né, temos autores ascendentes, né, que também já tiveram produções recentes, né, bem valorizadas, né, ou que estão escrevendo há pouco tempo, né. A gente tem o Carlos Macedo, a gente tem, né, daí um outro posto, Miguel da Costa Franco, né, como já até indicado de premiações, né. A gente tem escritores reconhecidos, né, temos o Luiz Dil, por exemplo, né, jornalista também, escritor, né, de inúmeras literaturas, né, para o público juvenil. Temos, né, a Cláudia Cepé, que foi vencedora do Prêmio Açorianos, a Adriana Marchman, do Prêmio Ages do ano passado. Então a gente conseguiu juntar essas pessoas para tentarem escrever textos que fossem de dentro do problema, né? Depoimentos. Exatamente, não apenas depoimentos, mas também criações que se voltassem para esse momento e nós estando vivendo isso. Porque eu acho que uma das marcas que a literatura nos traz como reflexão de vida, né, é a gente tentar mostrar o que é de fato a realidade. Os escritores, como um geral, buscam reflexão, né, tentam planejar a construção dos seus textos, mas aí nós não tínhamos tempo, porque a ideia era justamente pegar o que era a essência do momento. Né? Então, o livro foi produzido em 10 dias. Né? Dos convites, à entrega dos textos, à diagramação, revisão e entrega para a gráfica. Né? Então, tudo isso nós conseguimos montar dentro desse prazo, para que então o público pudesse ter acesso e colaborasse conosco por meio dessas doações. Então a pessoa doava R$10, recebia o e-book para fazer a leitura e nós juntamos em 3 etapas para repassar esses valores, né, para instituições que então estavam ajudando aqui no estado. E isso reflete muito, né, Lucas? Essa capa escura mostra esse momento tão escuro que a gente passou, esse momento tão difícil, né, que foi a enchente, né? E também mostra a união dos escritores, porque vocês foram um público extremamente afetado também. Principalmente aqui em Porto Alegre, várias editoras, várias livrarias, vários escritores perderam todo o seu material de trabalho. Então foi um processo muito difícil e aos pouquinhos a gente sabe que a cultura em si já é um setor sofrido, já é um desafio trabalhar escrevendo, né, Lucas? Muita gente não consegue se manter só escrevendo, o que também vem a ser teu caso, né? Com certeza. E essa enchente, ela reforçou essas dificuldades e reforçou a importância da união entre esses escritores, né? Exatamente, né? E o fato de a gente ter tentado unir os escritores para uma ideia que fosse colaborativa, né, suscitou a vinda de muitos textos, creio eu, né? Porque sempre que eu recebia um texto, vinha um comentário de um escritor, né, eu queria bastante ter feito alguma coisa a mais, eu queria tentar, né, montar algo que fosse mais, né, palpável para as pessoas, mas a gente sabe que por meio do texto isso chega também, né? Isso também é capaz de ser transmitido e a gente, né, dissemina ideias que vão demarcar um processo que é histórico-literário, que é, né, é uma grande infelicidade, né, para a nossa cidade, principalmente, né, se tratando de Porto Alegre, mas que vai fazer a gente refletir e vai fazer a gente pensar, né, o que a gente quer, sexo vem de novo, não vem. Lucas, e esse é um lançamento muito recente. Como que as pessoas podem fazer para adquirir, para conhecer esse trabalho? Esse material, nós fizemos o lançamento, então, no último sábado, e a gente tem poucos exemplares ainda para fazer a emissão, né? Quando nós montamos, né, a remessa de livros, a gente já veio com alguns pedidos, né, de públicos ou dos próprios escritores que queriam repassar. Então, quem quiser, né, pode entrar em contato direto pelo site da Boa Ventura Editora, né, www.boaventuraeditora.com.br,
ou pelo celular 51 98545 1370. Né? E aí lá a gente consegue conversar sobre os exemplares, né, se nós temos ainda à disposição para poder, então, repassar às pessoas. Lucas, e agora que a gente já conhece um pouco do Lucas professor, o Lucas escritor, quem mais é o Lucas? O Lucas é uma pessoa que tem, né, diversos hobbies, né, que devido à produção de trabalho, às vezes tem que deixar muito dessas coisas de lado, né, mas que tem uma companheira há 10 anos, né, com quem ele vive, que tem 2 cachorras, que, né, são também as paixões da vida dele. Da companheira? A companheira é a Caroline, né, a Caroline, e as nossas cachorras, a Safira e a Rubi, né. E a gente tem, né, uma vida super pacata, né? A gente mora, entre aspas, no interior da cidade, né? A gente mora na Ípica, né? Então é um local super tranquilo, né, para a nossa vivência. Nós, né, temos aquela questão, né, do gostar de jantar fora, né, de poder, né, ir para o cinema, ir para o teatro, né, fazer essas vivências culturais que sempre, digamos assim, né, ilustrou um pouco da nossa relação. Além disso, né, Colorado, que sofre frequentemente, mas que, né, a gente vou concordar tenta, contigo, tá? Né? Não que eu não seja gremista, mas vou concordar. Né, sabe como funciona, né? A gente tenta torcer sempre, mas nem sempre é possível, né, devido ao que acontece. Mas até que, pelo menos nos últimos tempos, tá um pouco menos intranquilo, né? Mas uma pessoa, enfim, né, como todos nós, como todos que estão aqui hoje, né, conosco no estúdio, porque justamente, né, o escritor, ele não é uma entidade, né, não é alguém que está acima de ninguém, né, uma pessoa que, como todos nós, né, tem coisas a dizer, né, mas que encontra um meio, né, diferente, né, que por opção, creio eu, né, muitas pessoas não procuram e que certamente, né, está sempre disposto aí a escutar, a conversar, né, e tentar trazer o que for de mais tranquilo para a vida do próximo. Lucas, e aí com quase dezenas de livros já publicados, né? Tu, olhando para trás, lá para aquele menininho de 9 anos que jogava futebol de botão sozinho na praia, o que passa na tua cabeça, assim, vendo toda essa história que tu construiu ao longo da tua carreira? Dá para dizer que aquele menino ia ficar bastante surpreso, talvez, né, com tudo que aconteceu, né? Porque é uma caminhada, na verdade, que ela nunca foi pensada para ser exatamente nesse ritmo, né? Ou exatamente com essas produções. Mas, até porque, se eu fosse jogar, por exemplo, há 10 anos atrás, né? Com 31 ainda, meu desejo era, bom, eu acho que eu quero fazer o doutorado ainda em letras, né? Mas depois, esse desejo foi dando espaço para essa outra atividade dentro das letras, né? E não que elas não pudessem ser concomitantes, mas justamente com essa quantidade de afazeres diários, ela não se permitiu, né, ocorrer. Mas, ao mesmo tempo, também, né, é um Lucas de 10 ou de 20 anos atrás, com a cabeça que tinha 10 ou 20 anos atrás, talvez não conseguisse projetar, estar aqui hoje, dando essa entrevista, né, falando do próprio histórico, né, enquanto escritor, justamente porque sempre agregava isso a pessoas que pareciam com mais idade, né? Pareciam, né, que já tinham desenvolvido muitas outras coisas associadas à literatura, né? E aí a gente percebe que, como eu falei antes, né, não são entidades, as pessoas são comuns, né? Elas conseguem desenvolver essas coisas. Gente como a gente. Exatamente, conseguem desenvolver isso se elas tiverem, né, essa organização, tiverem a pretensão, o desejo, né, de colocar isso em evidência. Por mais que tu fale, eu ainda vejo os escritores como uma entidade, um ser especial, porque conseguem fazer a gente imaginar coisas que nem sabia que podia imaginar, viajar. Mas quase chegando ao finalzinho da nossa conversa, Lucas, eu quero que tu nos fale, nos deixe um recado, então, principalmente para você que lida com os alunos diretamente na sala de aula, sabe que muitas das suas aulas inspiram eles a escrever, a ler, né? Qual que é o recado que tu deixa para quem está começando a escrever, para quem deseja começar a escrever? Qual que é o recado? Primeira prática, né? Essencial para qualquer escritor, ler muito, né? Ler tudo quanto for diferente possível, né? Porque a gente às vezes fica muito restrito àquilo que é o nosso desejo, nossa vontade, né? Porque nós fomos familiarizados com certos gêneros ou com certos autores, né? Mas eu acho que o que subsidia a nossa escrita é a gente conseguir identificar novas formas para que elas não fiquem justamente restritas apenas àqueles que são os nossos ídolos, né? Mas que a gente consiga encontrar caminhos para esse desenvolvimento, caminhos, né, que nos abram possibilidades de que, em vez de eu ficar apenas preso a uma ideia, eu consiga transformar essa ideia
num produto, eu consiga transformar num livro, consiga transformar numa narrativa longa, num poema, enfim, naquilo que for de mais apreço para a pessoa. E, principalmente, né, eu sou daquele time que julga que a escrita não é exatamente um dom, mas eu acho que é uma prática constante, né, é a possibilidade de nós estarmos sempre tentando transpor para o papel aquilo que a gente frequentemente pensa. A gente sabe que os nossos pensamentos são super acelerados, eles acontecem em diversas formas, em poucos segundos, mas tentar colocar alguns deles no papel, diariamente, semanalmente, que seja, né, nos faz também praticar essa língua, praticar, né, essa organicidade que perpassa, né, o esquema linguístico, mas que também vem para a estruturação do material, para a estruturação de um texto, né, e que vai fazer com que a pessoa, de fato, transmita, né, para esse documento, né, aquilo que ele deseja, com muita prática constante, né. E, claro, né, observar a vida, observar, né, o cotidiano, observar as coisas que de fato são relevantes para a vida das pessoas, que eu acho que isso sim é o essencial para o escritor. Lucas, ao longo do nosso programa a gente exibiu no nosso fundo aqui algumas imagens da Feira do Livro e essa que é a intenção dessa série do Trajetórias, promover a leitura, incentivar os escritores, incentivar esse trabalho tão lindo que é escrever, né? Escrever e transformar a realidade através ali das páginas de um livro. Então eu quero que tu me diga, por que ler Lucas de Melo Bonês? Ler Lucas de Melo Bonês para pensar, refletir a realidade não apenas de Porto Alegre, como de toda a vida das pessoas, em virtude, né, daquilo que possa ser o próximo passo do leitor no dia seguinte. E se tu pudesse descrever a escrita em uma palavra, ou ser escritor em uma palavra, qual seria? Desafio. Por quê? Porque o desafio, na verdade, está associado a todo o processo que a gente precisa desenvolver para chegar nesse produto, né? Para chegar nesse material. Por mais que em alguns momentos ele possa ser mais simples, né? Ou mesmo mais complexo, ele está associado, na verdade, a uma gama de desenvolvimentos que, se uma criança quiser fazer, ela consegue. Se um adulto, às vezes, quiser fazer, ele não consegue, porque justamente ele é, né, uma construção que se faz ao longo da vida, né? E não se faz apenas num desejo que começa hoje e amanhã tu já tem esse material pronto. Então ele é um desafio constante de planejamento, né? De tempo doado, de saber o que se quer dizer, né? De chegar ou tentar chegar num objetivo com maior certeza sobre o que se deseja para o próximo. E a gente sabe que o teu trabalho nunca para, né, Lucas? Então tem algum spoiler para dar pra gente do que vem aí por aí? Ah, tem alguns spoilers, né? Como editor da Boa Ventura Editora, a gente vai fazer o lançamento da segunda leva de livros das novelas porto-alegrenses agora em dezembro, né? Tem um livro meu que vai estar associado, né, a outros 3 escritores e esse livro ele também se passa na situação das enchentes, né? Esse foi também escrito dentro desse processo todo, né, de estar em casa, né, desenvolvendo as reflexões sobre, né? Mas ele tenta também associar essa realidade da enchente com o passado do protagonista, né? E aquelas coisas, né, que eu tento buscar, né, refletir o que é o psicológico da pessoa, como é que é a relação humana, né, desse ser que participa, colabora e tenta ajudar o próximo e como ele se ajuda dentro desse processo. Então, tudo entre nós é água e amor, também virá em breve. Lucas, foi um prazer conhecer a tua história. Muito obrigada por compartilhar a tua vida e a tua obra com a gente, né? Sempre importante conhecer um pouquinho mais da cabeça dos escritores, porque a gente conhece eles pelos livros e é mais fascinante ainda conhecer a pessoa depois que está por trás daquela escrita. Muito obrigada por ter compartilhado essas informações com a gente. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Pois é, então esse foi o Lucas de Melo Bonês, escritor, professor de português. Tantas outras profissões, né, que a gente observa que fazem o escritor ser essa pessoa que às vezes se torna inalcançável, né? Porque eu conversava aqui com o Lucas sobre o fato de a gente não imaginar muitas vezes a pessoa que está ali por trás daquela escrita. E é isso que a gente quer mostrar para você, a importância dessa profissão tão nobre que tem o escritor. Então, hoje o Trajetórias fica por aqui, mas a gente volta na próxima semana com mais vidas e obras de escritores para compartilhar com você. Você pode rever esse e outros programas no nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia e até a próxima edição.